Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, os que se encontram pelas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados, em aflição. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retomar o nosso estudo do Evangelho do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Hoje nós estudaremos a aliança da ciência com a religião. Lembrando, meus irmãos, que na semana passada nós estudamos as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. E hoje abordaremos o tema Aliança da ciência com a religião. Então vamos lá. A ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e a estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas 2 ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então, meus amigos, quando estudamos o Espiritismo, ouvimos falar, encontramos nos livros, inclusive nas palestras, a informação de que a doutrina se apoia no tripé, que é a ciência, filosofia e religião. E vamos no dicionário para entender a definição de cada uma delas. A ciência, meus amigos, é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente obtidos diante da observação, a experiência dos fatos e um método próprio, soma de conhecimentos práticos que servem a um determinado fim. E a filosofia, do grego filosofia, amor à sabedoria, estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de aprendê-la na sua totalidade, quer pela busca da realidade capaz de abranger todas as outras. E a religião é a crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadoras do universo, e que, como tal, devem ser adoradas e obedecidas. Qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética, metafísica, etc., modo de pensar ou agir, princípios. E por que o Espiritismo se apoia nesse tripé? Vamos entender. O Espiritismo é ciência porque ele estuda à luz da razão e de pesquisas específicas os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais. Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Sintetizando, Kardec afirma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo, meus amigos, é filosofia
porque ele dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E o Espiritismo é religião porque ele tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e de caridade. Segundo Emmanuel, a ciência, a filosofia e a religião constituem um triângulo sublime sobre o qual a doutrina do Espiritismo assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. O Espiritismo pode então ser simbolizada como o triângulo de forças espirituais, em que a ciência e a filosofia vinculam à Terra o triângulo, constituindo-se um campo nobre de investigações humanas, visando o aperfeiçoamento da humanidade. E a religião é o ângulo divino que liga ao céu, edificando e iluminando os sentimentos. E continuando, o Evangelho nos diz: são chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos devem ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquire uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas a seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para compreender o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará. Se quiserem resistir, em vez de se entregarem, é toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. E para complementar a leitura, divido com vocês um artigo publicado no Correio Espírita, que nos fala sobre as bases da doutrina. O texto foi extraído do livro Que é Espiritismo e da Gênese. Então vamos lá. E ele nos diz: o Espiritismo é filosofia? Sim. E por quê? Toda doutrina que dá uma interpretação à vida, uma concepção própria no mundo, é uma filosofia. Neste aspecto, enquadra-se o estudo dos problemas da origem e destinação dos homens, bem como a existência de uma suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas.
O Espiritismo é uma filosofia porque a partir dos fenômenos espirituais e dos fatos dá uma interpretação da vida, explicando o porquê das dores, dos sofrimentos, das desigualdades sociais, das desigualdades entre as criaturas e elucida as questões fundamentais da existência. Para todo efeito existe uma causa, e esta causa pode estar nesta ou em vidas anteriores. A doutrina dos espíritos nos fala que Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que Deus é o criador da matéria, que constitui os mundos e dos espíritos, que são seres que povoam o universo. O espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente. Os espíritos são seres individuais, têm um envoltório etéreo, imponderável, chamado perispírito, espécie de corpo fluídico, semelhante à forma humana, e povoam o espaço, constituindo um mundo invisível. Os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo material. A encarnação é necessária ao desenvolvimento moral e intelectual do espírito para seu processo de evolução. O aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio trabalho, não podendo, em uma única existência corpórea, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo, que é o progresso, a evolução. Né? A vida espiritual é a vida normal do espírito, ela é eterna. A vida corporal é transitória, é passageira, é apenas um instante diante de toda a eternidade. Em consequência de seu livre-arbítrio, uns tomam um caminho mais curto, que é o do bem, outro mais longo, que é do mal. Deus não criou o mal, estabeleceu as leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz, mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e o mal veio da sua desobediência. A porta larga, né, meus amigos? Deus, sendo soberanamente bom e justo, não condena suas criaturas ao castigo perpétuo pelas suas faltas. Oferece-lhes, em qualquer ocasião, meios de progredir e reparar o mal que elas tenham praticado. Os espíritos encarnam-se trazendo com eles o que adquiriram em suas experiências anteriores. É uma razão pela qual os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou mas que lhes parecem inatas. O esquecimento das existências anteriores é uma bênção que Deus nos dá. Em sua bondade, quis poupar ao homem as lembranças frequentemente penosas. Em suas encarnações sucessivas, o espírito, sendo pouco a pouco despojado de suas impurezas e aperfeiçoado pelo trabalho, chega ao termo de suas existências corpóreas. Pertence então à ordem dos espíritos puros, assim que ele consegue evoluir, né? O espiritismo e a ciência. O espiritismo pode ser definido como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é ciência de observação e não produto de imaginação. As ciências não fizeram progresso sério, senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental. Acreditava-se que esse método só poderia ser aplicado à matéria, mas o é também às coisas metafísicas. O espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica um método experimental. Fatos novos que se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, são observados, comparados e analisados, e partindo dos efeitos das causas, chega-se à lei que os rege, depois as consequências são deduzidas e busca-se aplicações úteis. Todos os princípios da doutrina foram deduzidos por este método. Nenhuma teoria foi presumida, pré-concebida.
O Espiritismo, meus amigos, demonstra a existência da alma e a imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados, entre o plano físico e o plano espiritual. O conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro, eles se complementam. Se o Espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria sido abortado, como tudo que vem antes do seu tempo. A ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Essa citação está em Gênesis. O Espiritismo é uma religião, porque tem por finalidade a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos do Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e de caridade, religando a criatura à sua origem divina. Não promove culto material, não tem rituais nem cerimônias, não adota nenhuma simbologia. Explica ao homem que ele é um espírito livre em processo de evolução, responsável pelos seus atos e que, portanto, pelas suas conquistas ou pelos seus fracassos. Fé espírita é a fé raciocinada, que coloca a caridade e o amor como condições básicas para a evolução do espírito, independente do credo. Por esta razão, não diz fora do espiritismo não há salvação. Na doutrina, se diz que fora da caridade não há salvação. A caridade é a maior das virtudes, porque proporciona ao homem colocar em prática um mandamento essencial, que é amar ao próximo como a si mesmo. A caridade abrange 3 requisitos essenciais: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas do próximo e perdão das ofensas alheias. E aí está, para entendimento desse capítulo do Evangelho, né? É bastante elucidador esse artigo, bem detalhista, né? E bem claro, complementando a leitura do Evangelho. E agora eu divido com vocês um texto extraído do livro Espiritismo e Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito de Viana de Carvalho. E ele nos diz: e os espíritas verdadeiros. A função filosófica e moral do Espiritismo é primordialmente produzir a transformação pessoal do seu adepto para melhor. Não o conseguindo, permanece portador de grande beleza, no entanto inócuo nos seus resultados. A orquídea, deslumbrante, mas apenas isso. O Espiritismo possui os elementos indispensáveis para operar a mudança social, isto é, criar recursos hábeis através dos quais, iluminando a criatura, esta se encarregará de promover o progresso da sociedade e acelerar a fraternidade e a vivência do bem. Ciência, estruturada em fatos, demonstráveis à saciedade, desperta interesse nos investigadores, enquanto propicia a confirmação experimental dos seus paradigmas. Mediante a sua repetição constante, elimina qualquer hipótese, outras que se arquitetam para um fim de negá-lo. Ao mesmo tempo, a sua filosofia, que resultou dessas comunicações mediúnicas, possui um repositório de sabedoria, que enfrenta o materialismo de maneira estoica, respondendo a todas as questões perturbadoras do pensamento, firmada na lógica e na razão. Dispensando quaisquer sinais exteriores de identificação, os seus profitentes fazem-se conhecidos pela conduta moral e as ações de caridade em que se empenham. Não obstante, a fenomenologia, mesmo convencendo seus experimentadores, nem sempre consegue produzir espíritas verdadeiros, sinceros, devotados, mantendo-se na torpe situação de investigador exigente, não definindo sua adesão à causa.
Da mesma forma, outros tantos que se convencem da realidade mediante a aceitação do seu postulado, portadores de argumentação de bronze, embora a certeza da sua legitimidade, não são introjetados no comportamento. Somente um número algo reduzido de estudiosos e investigadores assume a postura de trabalhar em favor da sua divulgação, ampliando os horizontes terrestres para propiciar-lhes a felicidade através da renovação moral dos seus membros. São esses os espíritos verdadeiros, os espíritas cristãos, pela sua aceitação e prática do código moral estatuído por Jesus. Exameiam, entretanto, aqueles adeptos que se creem portadores de méritos, que são distantes de possuir, pensando que sua adesão à doutrina credencia-os a permanecerem exigentes, impermeáveis, sempre impondo uma condição nova para a aceitação de todos os ensinamentos. E se dizem também espíritas, que o são, porém apenas como experimentadores. Outro número muito expressivo de crentes assim demora porque a doutrina repletou a todos de resposta legítima, preenchendo-lhe as lacunas filosóficas, culturais e atendendo-lhes a 1000 questões tormentosas em que se debatiam. Apesar disso, não abandonam os velhos hábitos, estribados em egoísmo avassalador, em soberba injustificável. Compreende-se esses adeptos os ensinamentos exarados da codificação espírita e nas obras que lhes são subsidiárias, mas prosseguem acomodados nos seus gabinetes de reflexão e de vaidade, quando não se fazem renitentes das paixões a que se comprazem. Esperam sempre soluções para os dramas que fomentam e aguardam distinções que não fazem jus. Normalmente são hábeis na censura aos demais com facilidade, exigindo perfeição que não possuem, inveja a ascensão de companheiros, atirando-lhes petardos acusatórios sem produzirem significativa alteração de conduta. Tornando-a exemplar, combatem a prodigalidade do próximo, aferrados à avareza pessoal, estabelecem diretrizes que desejam ser vivenciadas pelo próximo, facultando-se justificativas impeditivas e introjetadas. Geram dissidências, pegando-se detalhes de forma sem a preocupação de examinarem os conteúdos, sempre vigorosos na exibição da cultura e em detrimento da conduta, apegados à letra e longe do espírito. Compreende-se esse fenômeno humano considerando-se o estágio inferior no qual estagia a grande massa, incluindo naturalmente algumas elites sociais, econômicas e intelectuais, transitando com dificuldade na indumentária física, sob a pesada carga de compromissos infelizes, não consegue, após o encantamento inicial, com o espírito vivenciar as suas lições. Muitos debandam de suas fileiras, porque em realidade jamais se impregnaram nos ensinos espíritas, havendo sido frequentadores de reuniões ou admiradores de pessoas de destaque no grupo, sem que experimentasse o sentimento da simpatia pela doutrina em si mesmo e o interesse pela sua evolução espiritual. São simpatizantes temporários e que esperam sempre fruir de benefício propiciados pelos espíritos ou de conhecimento doutrinário, mas sem a resposta competente do sacrifício pessoal, sem a reforma íntima. Acreditam na vida futura, sem dúvida. No entanto, retêm-se vigorosamente nos impositivos da existência presente, gozando e desfrutando de tudo quanto lhe é lícito ou não, desde que não desejam perder a oportunidade do prazer. O espírita de coração, aquele no qual o espiritismo encontra ressonância, produzindo uma evolução, abre o seu conteúdo e aprende a ser feliz, elegendo a caridade como a estrada moral a palmilhar sem cansaço. O verdadeiro espírita compreende todas essas ocorrências negativas e infelizes do movimento, no qual labora, sem desanimar e se rebelar. Sabe que as defecções de muitos companheiros resultam na sua imaturidade espiritual e, em vez de exprobá-los, permanece fraterno, mesmo quando hostilizado ou perseguido. É manso,
sem emaranhar. E no cipoal da hipocrisia e do servilismo perturbador. A sua energia manifesta-se através da perseverança nas atividades doutrinárias que abraça. Não tem a veleidade de impor, de convencer os demais. São os seus atos que despertam a atenção e a crença que vivencia. O seu entusiasmo é encantador, nunca exaltado, porquanto aqueles que pretendem inocular nos demais a convicção de que se fazem portadores proporcionam mais males à divulgação do espiritismo que benefício. O espírita verdadeiro não se sente completado, mas em construção evolutiva, estuda sempre observando as ocorrências e buscando retirar o melhor proveito a fim de crescer emocionalmente sempre mais. Certamente encontramos na sociedade homens e mulheres nobres e bons, que sem conhecimento dos fatos e dos ensinamentos dos espíritos, podem ser considerados como espíritas, pois creem em Deus, na imortalidade do espírito e na sua comunicação, na justiça divina, no processo de evolução paulatina, seguindo a moral evangélica. No entanto, o discípulo sincero da doutrina, que vive, ensina as palavras e os atos, é conscientemente espírita e verdadeiro cristão, conforme elucida o coroável mestre Allan Kardec, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, item 28. E é isso, meus amigos, no objetivo da vida, o motivo pelo qual encarnamos. Diversas vezes para viver e internalizar o Evangelho de Jesus em nós e pensar que essa doutrina maravilhosa que compartilhamos nos dá o caminho para que possamos sempre buscar a fé, que não nos falte fé e a confiança na certeza de que nunca estaremos sozinhos. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos. Boa noite a todos. Vamos dando início, então, a mais uma noite de estudos do nosso livro Diversidade de Carismas, do Hermínio Miranda. Para começar, nós iremos ler um pequeno trecho do livro O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, que tem por título Regeneração. E começa com uma transcrição de Yogananda, onde nos diz: os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. E começa então a leitura do texto, que nos diz o seguinte: recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos experimentam na jornada. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debelar o mal e restaurar o equilíbrio da saúde.
No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma. E geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Quanto mais as ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob o fluxo de energias deletérias, minando nosso sistema de recuperação da saúde. Como se deve trocar o óleo de um veículo de tempos em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem as engrenagens do motor, precisamos também injetar óleo novo no carro da nossa vida, pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam um perigoso lixo mental, responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, propõe-lhe um novo roteiro de vida, lhe dizendo: vai-te e não peques mais. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Vamos então dar continuidade à leitura do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Nós havíamos parado na semana passada no item 13, cujo título é Modalidades de Transmissão, e um pouco avante, num parágrafo em que logo aqueles que estão acompanhando vão identificar, aonde o autor começa nos dizendo o seguinte: a famosa médium britânica Geraldine Cummins teve um de seus textos cronometrados, certa vez, em 16 de março de 1926, quando escreveu precisamente 1.750 palavras em 1 hora e 5 minutos, quase 27 palavras por minuto. A informação é de Nandor Fodor, discorrendo sobre outra famosa psicógrafa, a senhora Curran, médium de um espírito que se chamava Patiente Worth. O Dr. Fodor também menciona a velocidade dos escritos, dizendo que as letras, ou seja, eram despejadas em sua mente. Tanto a senhora Cummins como a senhora Curran escreveram livros do maior interesse literário e histórico, especialmente sobre as origens do cristianismo. O Dr. Usher
professor de História da Universidade de Washington, classifica o livro Tesori Story, recebido pela senhora Curran, como a maior história escrita sobre a vida e os tempos do Cristo, desde que os evangelhos foram concluídos. Lembra ainda, Regina, que nos seus encontros com o orientador espiritual do grupo, no plano invisível, as coisas se passam de maneira diferente, mesmo porque ela não tem de escrever o que ele lhe informa. Diz ela ver um suceder rapidíssimo de imagens como que comprimidas, no que ela chama de frase pictórica. É a sensação de que ele está transmitindo todo um bloco de informações num único pensamento compactado, tal como Mozart dizia ouvir toda uma sonata num só acorde. É como se o texto inteiro de uma comunicação extensa fosse despejado subitamente e de uma só vez na mente dela, como ocorria com a senhora Curran. Caberá a Regina, posteriormente, desdobrar aquilo tudo quando em estado de vigília, caso resolva registrar por escrito as instruções recebidas em desdobramento. Só que lá a comunicação foi de espírito a espírito, ressalvada a diferença da condição vibratória de cada um. De volta à carne, o problema não consiste mais em entender o que ele lhe transmitiu, que isso ela entendeu, mas em colocar tudo aquilo na sequência certa, dentro das rígidas limitações do seu próprio ritmo e espaço mental de ser humano encarnado. Quando você vê toda uma paisagem iluminada pela poderosa descarga luminosa de um raio que durou exíguos segundos, poderá gastar muito tempo a descrevê-la a alguém que não viu a cena iluminada. Por isso, Regina tem a convicção de que, em tais casos, não consegue fixar no papel nem um terço do que aprendeu com o Espírito. Fica de tudo a essência, o relevante, nada mais. O resto é um vago agitar-se de imagens fugidias e de sensações indefiníveis. Ela acha ainda que, ao transmitir-lhe esse espírito algo por intermédio da psicografia, ocorre o fenômeno semelhante de compactação. Ela não escreve palavra por palavra, o que quer dizer, mesmo procurando descer, a palavra é dela, até ao seu nível e seu ritmo. Pode ocorrer também que ela receba recados e comunicações breves de alguns dos mentores do grupo, através de um fio luminoso que vem não se sabe de onde e é ligado no alto de sua cabeça. De outras vezes, abre-se diante dela uma espécie de caminho ou canal luminoso que atravessa todo e qualquer obstáculo material, paredes, móveis, prédios, e é por esse caminho ou tubo que a entidade desce até certo ponto e lhe fala dali, ou, por outras vezes, lhe transmite daquele ponto o informe que ele deseja dar. Como se vê, embora basicamente
a estrutura do processo de comunicação seja sempre a mesma, a sua dinâmica varia segundo a condição do médium, do espírito comunicante ou das circunstâncias do momento, bem como da técnica utilizada, seja ela psicografia, psicofonia ou comunicação direta, mente a mente, mas a chamada incorporação. Como é que se processa? Vamos lá, então, item 14, incorporação. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde, em parte, se interpenetram. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium após desalojar o deste. E não é preciso isso e nem possível. Kardec adverte que o manifestante não se substitui ao espírito do médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelas terminais do perispírito de cada um, como o plugue de eletricidade se liga numa tomada. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais e cerebrais e, dessa forma, possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Observemos como Hernani Guimarães Andrade entende este acoplamento. O mecanismo da incorporação mediúnica é fácil de compreender. Ela pode principiar pela aproximação da entidade que deseja comunicar-se. Esta poderá eventualmente influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. O médium passa então a sofrer um desdobramento astral e sua cúpula, juntamente com o corpo astral, deslocam-se parcial ou totalmente, de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupem parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. A incorporação é tanto mais perfeita quanto maior espaço é cedido pelo astral do médium ao afastar-se do seu corpo físico, deixando lugar para a cúpula com o corpo astral do comunicador. Este, o espírito comunicante, deverá também sofrer um processo semelhante ao desdobramento astral para permitir que sua cúpula e corpo astral possam justapor-se ao espaço livre deixado pelo médium. Então aqui, de Andrade Guimarães, no ano de 1984. E encontramos mais adiante outra informação que é do nosso particular interesse. A superposição do corpo astral do espírito ao restante equipamento mediúnico implica na justaposição do cérebro astral da entidade comunicadora ao cérebro fisiológico do médium.
embora grande parte da consciência do médium tenha se deslocado juntamente com sua contraparte astral, ele ainda mantém o controle da situação, graças à sua ligação com o corpo físico através do cordão prateado. Por isso, o médium nunca está inteiramente inconsciente durante o processo da incorporação deste tipo. As ideias que lhe afluem ao cérebro por indução do cérebro da entidade podem, no momento, parecer-lhe ideias próprias, mas, passado o transe, quase sempre ele se esquece exatamente do que acudiu à sua mente na ocasião. Isto a que Andrade caracteriza como maior ou menor ocupação de espaço pelo espírito comunicante no médium é que parece graduar o tipo de manifestação. Como observa o cientista, em outro ponto do seu livro, a comunicação fica, às vezes, na faixa fenomênica da telepatia, que ele assim descreve. O médium em transe exterioriza-se ligeiramente, mas, sem ocorrer a experiência fora do corpo, dá-se apenas uma pequena disjunção da cúpula, o suficiente para facilitar o acesso à camada áurica interna. Esta operação facilita o contato entre a camada áurica do espírito e a do médium. A transmissão é então efetuada, como já explicamos. O médium usa seus próprios meios de expressão, inclusive o seu linguajar comum, mas isto não impede que as ideias transmitidas sejam as do espírito. Continuamos, pois, dentro do inabalável ensinamento dos espíritos, segundo o qual a linguagem deles é o pensamento. É nesse mesmo sentido de gradação no envolvimento mediúnico do processo que podemos ler em Kardec, na Gênese, o capítulo 14, no item 47, a seguinte observação. Na obsessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo dono, pois isso só pode se dar pela morte. E mais adiante nos diz: de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu fosse. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, a psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e que obra. Bem, nós vamos ler até aqui. Na próxima semana, a gente continua a leitura nossa aí do livro do Hermínio Miranda. Vamos então encerrar o trabalho de hoje agradecendo ao nosso Pai de infinita bondade mais esta oportunidade bendita que nos é concedida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.